Boa noite, irmãos, amigos e parentes que estão nos assistindo nessa live. Queremos agradecer a Deus por este privilégio de podermos ter a palavra de Deus em mãos e podermos ver o que Deus tem para falar conosco. E hoje à noite eu queria falar um assunto na palavra de Deus que é um assunto atual. E para nós considerarmos este assunto, nós vamos abrirmos a nossa Bíblia. Quem tiver Bíblia em casa, quiser acompanhar a leitura, pode fazer isso. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra de Deus assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o que comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ácidos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos frisar bem este finalzinho do versículo 11. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Santíssimo Deus, eterno e santo Pai, agradecemos nessa oportunidade que nós estamos tendo de poder falar da Tua palavra, podermos falar a muitas pessoas que estão nos assistindo
nessa noite. Pedimos a tua bênção por cada um dessas pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa abrir os seus entendimentos, abrir os seus corações para que a tua palavra fale aos seus corações. Abençoe, ó Deus, nesses momentos que haveremos de passar na tua presença, falando da tua palavra. Esperamos que o Espírito Santo venha nos abençoar e que aquilo que havemos de falar não seja nada mais, nada menos que a tua vontade, e que seja, ó Pai, nessa noite, pessoas ouvindo a tua palavra possam entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos, dando-te graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que aconteceu lá no passado, quando Moisés estava na frente do povo de Deus, o povo de Israel. Israel, naquela ocasião, era o povo de Deus. Então, Deus falava com aquele povo através de Moisés. E nessa ocasião aqui, foi uma ocasião muito especial, porque o povo de Israel estava escravizado no Egito, e Faraó não queria deixar o seu povo sair de lá. Então o que aconteceu foi que Deus resolveu, através das 10 pragas, que é muito conhecida e muito falada a todos que estão ouvindo essa palavra. E então Moisés começou a trazer as pragas que Deus estava levando ao povo do Egito. Não vamos falar de todas as pragas, mas eu só disse isso para a gente ficar ciente do que se trata nesse capítulo 12 aqui, que eu li esses versículos. Aqui está falando da praga da morte dos primogênitos. E nós vemos que nesta ocasião Deus mandou Moisés falar ao seu povo para que eles pudessem tomar um cordeiro ou um cabrito, e esse cordeiro pudesse ser sacrificado. E esse cordeiro está representando de fato o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou já adiantando o nosso pensamento no qual nós vamos chegar. Então, todo o povo de Israel estava obedecendo o que Moisés estava ordenando, e eles fizeram aquele banquete e tomou aquele cordeiro e o sacrificou. E é interessante notar que eles tomaram o sangue daquele cordeiro, e a ordem era para que eles pudessem passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aquele
sangue era um sinal que naquela casa o anjo não podia entrar, não podia passar, porque aqueles que estavam ali estavam protegidos no sangue do Cordeiro. E é interessante notar que nos dias que nós estamos vivendo hoje, são dias muito difíceis, mas o que nós podemos dizer é que Deus está no controle de tudo. O que nós podemos dizer é que o povo de Deus está protegido pelo Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus Cristo. E é importante a gente olhar as Escrituras e ver como Deus fala a nós. Nesses dias que nós estamos vendo, ontem o nosso irmão Elcio começou a falar alguma coisa a esse respeito. Ele falou a sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, e é interessante notar como foi que aconteceu, como foi o ocorrido. A sexta-feira, de fato, nós encontramos nas Escrituras que a sexta-feira foi o dia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi morto na sexta-feira. Eu estava olhando os evangelhos, estava observando que ao meio-dia, quando o Senhor Jesus entregou o Espírito, Ele rendeu o Espírito, naquele momento, Ele morreu. E podemos ver que naquele momento houve vários acontecimentos. Diz o evangelista Lucas que o sol escureceu e toda a terra ficou em trevas. Desde a hora sexta até a hora nona, 3 horas de escuridão. Mateus fala que os mortos saíram dos sepulcros. Houve, de fato, pessoas saindo dos túmulos e ressuscitando. De fato, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi um marco na era cristã. Agora, o que eu estou pensando nesse texto que eu tenho lido é que passou a sexta, hoje sábado, amanhã o domingo. O domingo foi o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ao terceiro dia, sexta, sábado e o domingo. Então,
o Senhor Jesus foi ressuscitado no domingo. E considerando o que o mundo comemora no dia de amanhã, o dia da Páscoa, eu queria perguntar será que todos sabem o que é a Páscoa? Então, o que é a Páscoa? A Páscoa, biblicamente, a gente olhando, a Páscoa não é ovos, não é coelho, não tem nada disto, sabe? A Páscoa é um sacrifício. A Páscoa é um sacrifício. Vocês notaram que nesta ordem que Moisés deu ao povo de Israel aqui em Êxodo capítulo 12, eles tinham que tomar um cordeiro ou um cabrito e sacrificá-lo. O versículo que eu destaquei quando estava lendo a palavra de Deus, que é o versículo 11: assim, pois, o comereis, com os vossos lombos cingidos, e o sapato nos seus pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Diz a palavra de Deus: esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa é um sacrifício. É interessante notar que Deus, desde do povo de Israel, Deus ordenou para que esta fosse lembrada pelo povo de Israel. Então, a segunda coisa é que a Páscoa é uma festa. A Páscoa é uma festa. O povo de Israel tinha de fato as festas que estão relacionadas e escritas na palavra de Deus. Em terceiro lugar, a Páscoa é uma memória. O povo precisava lembrar. O povo do Egito precisava lembrar do dia em que eles foram tirados do Egito. E do dia que eles foram libertos do anjo devorador. E o que foi que protegeu o povo de Israel lá no Egito? O sangue do cordeiro que passou dos umbrais das portas. Esse sangue daquele cordeiro, do cordeiro pascual, esse sangue libertou o povo de Israel da mortandade dos seus primogênitos. Então, a Páscoa é uma festa. E também, em quarto lugar, é uma celebração. O povo
de Deus precisa lembrar e fazer uma celebração. Agora, isso nós estamos falando do povo de Israel, não é? E quando nós partimos para a igreja, quando partimos para aqueles que são de Cristo, a festa da Páscoa tem outro sentido. O Senhor Jesus Cristo, antes dele partir deste mundo, antes dele padecer na cruz, ele convidou os seus discípulos e ordenou a 2 dos seus discípulos: ide à cidade, e lá encontrareis um homem carregando um cântaro d'água. Acompanhai-o. E chega lá, e diz o mestre mandou, onde havemos de preparar a Páscoa. E assim eles fizeram, eles prepararam. Lá tinha um lugar mobiliado, já estava tudo pronto, e eles ali reuniram para celebrar a Páscoa, a última Páscoa que os discípulos celebraram com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, depois de pensarmos sobre o que é a Páscoa, nós olharmos para as Escrituras e vermos o sentido da Páscoa, ver os efeitos da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala alguma coisa muito interessante aqui. No capítulo 5 de 1 Coríntios, no versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: olha, purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Notou o que Paulo está dizendo aqui? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Senhor Jesus Cristo, como nós consideramos lá em Êxodo capítulo 12, aquele cordeiro que foi sacrificado, quando nós viemos para o Novo Testamento, nós encontramos os apóstolos, encontramos os evangelistas descrevendo sobre a Páscoa. Então, Cristo Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não são os ovos, não são os coelhinhos, mas a nossa Páscoa é Jesus Cristo.
O evangelista João, quando estava escrevendo seus escritos, no testemunho de João Batista falou uma coisa aqui muito importante para nós considerarmos hoje. No capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, meus irmãos e amigos que estão nos assistindo, há uma coisa mais grave do que o coronavírus. Há uma coisa mais difícil do que o que nós estamos passando hoje. Eu até estava pensando que a gente não sabe se é a vontade de Deus essas coisas acontecendo. Muitos dizem que é o juízo de Deus. Muitos acham que é Satanás querendo parar o povo de Deus. Mas, observando os acontecimentos, a gente nota que, seja o que for, se for Satanás querendo impedir o povo de Deus, ele perdeu. Perdeu feio, porque o povo de Deus, mais do que nunca, está evangelizando. O povo de Deus, mais do que nunca, está fazendo algo maravilhoso para o povo que não tem Cristo. A gente olha em todas as coisas, em todas as notícias, em todas as lives, em todos as manchetes, o povo de Deus orando, o povo de Deus louvando a Deus. Se for uma obra do inimigo, eles são maus. Por quê? A igreja não é o templo. A igreja somos nós. Ele fechou o templo, mas não fechou, não tapou a nossa boca. Por isso nós estamos dessa forma falando de Cristo, falando do seu evangelho, anunciando a palavra de Deus. Sabe? Então, a palavra de Deus nos fala que Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. E algo mais grave que está no mundo é o pecado. E este pecado nós estamos nessa noite levando até você a solução para você resolver essa questão dos seus pecados. Porque Deus enviou o seu Cordeiro, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder resolver o problema do seu pecado, do nosso pecado.
João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse pecado, ele foi pago na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus deu a sua vida ali. E esse Cordeiro, como lá no passado, estou ligando uma coisa com a outra para você observar e ver que as Escrituras, ela não contradiz nada, ela apenas completa uma coisa da outra. E é interessante ver que, como lá no passado foi preciso ser morto um cordeiro sem defeito para poder livrar os primogênitos do anjo destruidor. E hoje, nos dias da igreja, nos dias em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus continua afirmando que Deus enviou o Cordeiro sem defeito, sem pecado. Diz a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, nessa noite, finalizando, eu gostaria de dizer a vocês que estão nos assistindo que nós temos um problema pior que o coronavírus, mas nós temos a solução. A solução está no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8 e 9, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvo da ira. Então a solução dos nossos pecados está no Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo pessoas más, Deus nos ama. Por isso Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Um outro versículo muito citado nesses últimos dias pelo nosso presidente da República é João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos que você, nessa noite, possa conhecer essa verdade, possa de fato entregar a sua vida nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, já estamos encerrando, já estamos terminando essa live, essa pregação. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 6, Deus quer
que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, não há outro meio de salvação a não ser em Cristo Jesus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele se deu-se a si mesmo em preço de redenção para salvar os nossos pecados. Eu queria que você pudesse refletir um pouquinho no que tem ouvido e pudesse abrir o coração, abrir o seu entendimento, deixar Cristo Jesus, deixar o Espírito Santo falar com você e você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele pode te levar aos céus. Ele pode salvar os seus pecados, porque Ele te ama. Jesus te ama. Por isso Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário para salvar dos nossos pecados. Hoje você pode ser salvo crendo em Cristo, confiando que o sangue dele, o sangue de Cristo, pode purificar os seus pecados. E você entregando, confessando os seus pecados a Ele, Ele vai te salvar. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê a paz aos nossos corações e que você resolva esse problema grave que a humanidade tem, que aos seus pecados, os seus pecados faz divisão entre nós e Deus. Diz o profeta Isaías no capítulo 52, os nossos pecados faz divisão entre nós e Deus, e esse pecado tem que ser tirado da nossa vida, e esse pecado ele foi pago por Cristo Jesus na cruz, e você pode de fato ser liberto nessa noite. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Que bom nesses dias de hoje a gente recebeu uma mensagem dessa com a verdadeira importância, né, da Páscoa, né? E às vezes hoje no mundo as pessoas só pensam em festejar, em beber e comemorar, e nem sabe o que está comemorando, nem sabe o que comemorar, né? Que na verdade nem é uma comemoração. Hoje, como pessoas salvas, nós sabemos que a verdadeira comemoração é estar em Cristo Jesus. Essa sim é a melhor comemoração. Saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a sua vida por nós, pagou um preço tão alto pela nossa vida, e aí nós reconhecemos o verdadeiro Cordeiro Pascual, né? Meus irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live. Eu vou falar o nome rapidinho de todos eles e agradecer, deixar um abraço para todos vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos começando. Nivaldo Ribeiro. Nivaldinho, um abraço, obrigado, viu? E estamos esperando você aqui, viu? Maristela Horácio Miranda. Maristela, um abraço, obrigado
pelo apoio, tá? Por estar aí junto com a gente. Gisele e Olaide. Olaide, brigadão pela força, pelo apoio, tá? Eu agradeço muito. Olaide lá do Jardim Vera Cruz, né? Dair Ribeiro e Dona Sirlene. Daí, Davi, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, pela força que tem nos dado aí. Dona Sirlene, muito obrigado por a senhora estar acompanhando nossas mensagens. É muito bom. Doutora Cacilda, doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo apoio, pela força que a senhora tem nos dado, tá bom? Muito obrigado, fico muito grato. Otamir, nosso irmão Mirim. Irmão Mirim, muito obrigado, viu? Obrigado pela força, pelo apoio. A Taliene, o Eliabe, Thaisa, muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, né? Maria Luísa Santos. Maria Luísa, obrigado pelo apoio, pela força, tá? Débora Ângelo, obrigado, Débora, muito obrigado pelo apoio, pela força que tem nos dado aí, tá? Dona Doraide e o Alvo, muito obrigado por você estar acompanhando também o nosso trabalho e ajudando que esse trabalho siga em frente, chegando em pessoas que ainda não têm o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em suas vidas. Muito obrigado pela força, pelo apoio. Sandra e Vagnão, brigadão, viu? Obrigado pela força, pelo apoio que você tem dado aí pra gente e ajudando a gente nesse trabalho. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando você, sua esposa e as suas meninas, tá bom? Luiz Henrique Rodrigues. Luiz Henrique, muito obrigado pela força, pelo apoio, tá bom? Uma boa noite para você. Marcione, sucesso. Marcione, sucesso, cara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, irmão Marcione lá de Araxá. Sucesso para você e muito obrigado pela força, pelo apoio que você tem nos dado. Semair Faria. Semair, muito obrigado pela... Genair. É o Genair? Isso. Genair, nosso irmão Genair, missionário lá de... Manaus, né? De Manaus. Irmão Genair, um abraço, viu? Muito obrigado pela força, pelo apoio, tá bom? Elcio, Eliana, brigadão, viu? Um abraço, obrigado mesmo pela força, pelo apoio aí que vocês têm nos dado, têm nos ajudado nesse trabalho tão importante para a honra e para a glória do nosso Senhor. Cleusa, obrigado pela força, viu? Onísio e Elza de Uberaba, nossos irmãos de Uberaba, já virou, ó, parceiro de carteirinha aí, ó. Muito obrigado pela força, pelo apoio de vocês, tá bom? Adriana Sintra. Adriana, muito obrigado pela força, pelo apoio. Compartilha aí, que eu creio que essa mensagem vai falar aos corações de nossos entes queridos, de nossos amigos tão queridos, tá bom? Muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado. Dalila e Luciano. Dalila, obrigado. Lu, brigadão pela força, pelo apoio aí, gente. Otoniel e Mara e Luiz Henrique. Otônio, brigadão pelo apoio, viu, Mara? Obrigado. Falar Mara pra não engasgar, né, Mara? Luiz Henrique, um abração pra você aí. Débora Rocha Soares. Débora Rocha, obrigado pelo apoio lá de Brodowski. Um abraço para Brodowski aí, ó. Um abração, obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado. Ronaldo e Maria Augusta de Ituiutaba, os primos da nossa irmã Flávia.
Um abraço para vocês aí de Tuiutaba, viu? Muito obrigado pela força, pelo apoio que vocês têm nos dado, viu? Muito obrigado mesmo. Edmilson Mara, muito obrigado, Edmilson. Um apoio para todo mundo aí. De Mairingue. De Mairim? Olha Mairingue. isso. De Mairingue. Um abraço para vocês de Mairingue, um abraço para Mairingue aí, ó. Pessoal, muito obrigado pela força, pelo apoio. Continue nos ajudando, que essas palavras consigam chegar em pessoas que realmente necessitam e de nós também, cristãos, que necessitamos dessa força diária. Tá ok? Cleide Silva, muito obrigado pelo apoio, pela força, tá? Renata Costa e Reginaldo. Irmão Reginaldo, um abraço, obrigado, muito obrigado mesmo por estar acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, Renata, que Deus continue abençoando você, sua família. E muito obrigado mesmo, gente. Sem palavras para vocês. Brigadão, viu? Nadir Ribeiro e Walter. Dona Nadir, sou Walter. Muito obrigado pelo apoio, pela força, tá? Muito obrigado mesmo. Cidinha de Igarapava. Cidinha, um abraço, obrigado por tudo, tá? Obrigado por estar nos ajudando nesse trabalho. Ian Freitas. Ian, um abraço, obrigado, viu? Joaquim Fernandes, nosso irmão Joaquim Fernandes. Um abraço, irmão Joaquim. Obrigado por estar nos ajudando nesse trabalho tão importante, tá? Muito obrigado. Flávia Pimenta e família. Flávia, obrigado. Toninho, um abraço, meu amigo. Muito obrigado, meus irmãos Flávia e Toninho, ter participando aí, sempre aí com a gente, dando maior força, maior apoio. Muito obrigado mesmo, viu? E Divone Silva. Divone, um abraço, muito obrigado, viu? Pelo apoio, pela força que tem nos dado aí no nosso canal. Josiel e Karina. Josiel e Karina, um abraço para vocês, viu? Que continuem nos ajudando aí nesse trabalho para a honra e para a glória do nosso Senhor. Ivan Ribeiro de Ponte Alta. Um abraço, Ivan. Muito obrigado pela audiência aí, muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado, tá bom? A Cátia Helena, obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado, tá bom? Neirton Fernandes e família, nosso irmão Neirton, lá de Cristais. Um abraço, Neirton, que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? A tia Nilza, Tignaldo, um abraço para vocês, gente. Muito obrigado mesmo pela força, pelo apoio. Um abraço pro Felipe, pra Keila. Brigadão, viu, gente? Elias Nice. Elias, obrigado pelo apoio, pela força que tem nos dado aí, ó. Paulo Magrin. Ô, irmão Paulo, um abraço, muito obrigado pela força, viu? Muito obrigado mesmo. A irmã Lucélia, a esposa do nosso irmão Mozart e seus filhos, muito obrigado, gente. Obrigado pelo apoio que tem nos dado aí, pela força, que essa palavra chega ao coração de pessoas que necessitam realmente do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Muito obrigado pela força, gente. Leonardo Pessoa, nosso irmão Léo. Ô Léo, obrigado, viu? Muito obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado, viu? Muito obrigado mesmo. Francisca Barbalho. Francisca, obrigado, boa noite. Muito obrigado mesmo pela força que tem nos dado, pelo apoio que tem nos dado, tá bom? Ninfa Silva e família. Ô Ninfa,
Muito obrigado. Obrigado mesmo por tudo que tem feito aí, nos ajudado. Júnior Luciano. Ô, Júnior, obrigado pela força, pelo apoio que tem nos dado aí, ó. Lúcia, Rian e Sara. Gente, um abraço, obrigado. Jéssica de Marília. Ô Jéssica, um abraço, obrigado pela força aí, viu? Zilamar de Campinas. Zilamar, um abraço, obrigado pela força, pelo apoio, viu? Isabelle de Franca. Ô Isabelle, um abraço, obrigado, viu? Belchior Pimenta, nosso irmão Belchior, muito obrigado, viu? Gisilene e Ananis, nossos irmãos lá de Araxá, o pai e a mãe da nossa irmã Rogélia. Um abraço, irmãos, muito obrigado pela força, pelo apoio. Manda um abraço pro alemão Jeresiel também. Um abraço para todos vocês, tá bom? Sebastião José, irmão Sebastião, um abraço, muito obrigado, viu? Sebastião é do aeroporto? Da cabecinha branca, é do aeroporto, né? Muito obrigado, um abraço aí para todos os irmãos do aeroporto. Lohane. A Lohane pro esposo Atos. Lohane, um abraço. O esposo Atos e filhos. Um abraço, gente. Muito obrigado pela força da família aí. Hã? Babilônia. É da Babilônia? Olha isso, um abraço para todos vocês aí da Babilônia. Muito obrigado por estar nos apoiando aí, nos dando essa força, esse apoio, tá bom? É muito importante ter vocês aqui com a gente, tá? Benjamin Estevão. Não. Benjamin, muito obrigado, viu? A de Babilônia também. Muito obrigado. Um abraço pela força, pelo apoio. A tia Gusta. Tia Gusta, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, pela força que a senhora tem dado aí pra gente. E que a senhora tem toda vez entrada aí. Muito obrigado mesmo, tá? Um abração. Saudade da senhora. Que isso aí tudo cabe logo, que a gente possa dar abraços aí. Vamos lá. Nosso irmão Valquentes, do Jardim Veracruz. Irmão Valquentes, obrigado pelo apoio, pela força. Valquentes e a família. Muito obrigado, viu, nossos irmãos? Adriana e Valdeci. Nosso irmão Vanderci. Ô Vanderci, um abraço, muito obrigado. A nossa irmã Adriana, um abraço para vocês e toda a sua família também, viu? A Leisa Luísa Queiroz. A Leisa Luísa, né? Muito obrigado pela força, pelo apoio. Lá do Paulistano, nossos irmãos lá de Paulistano. Muito obrigado a todos os nossos irmãos aí do Jardim Paulistano. A Mariane e a Zilá. Mariane Zilá, um abraço, obrigado pelo apoio, pela força. Gente, muito obrigado a todos. Dorcas Fernandes, irmão Dorcas, um abraço, obrigado, viu? João Batista. Irmão João Batista também, muito obrigado, viu? Um abraço. Gente, Olícia. muito obrigado por tudo que vocês têm feito. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E o maior importante, eu peço a vocês que compartilhem essa mensagem, para que essa mensagem realmente chegue a pessoas que necessitam, que estão precisando desse Senhor, desse Salvador, desse Cordeiro verdadeiro Pascual. Manda para todas as pessoas, para que todos venham conhecer o verdadeiro significado da Páscoa, tá? Joezer Antônio. Joezer, um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe você e toda a sua família, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. E tem mais um aqui entrando aqui. Ademir Alves da Silva.
Ademir Alves, tio Dema. Ô tio Dema, obrigado pela força, pelo apoio aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso que Deus preparou pra gente. Amanhã, logo na parte da manhã, nós temos a escola dominical e logo depois, antes, nós temos a escola dominical, e que todos aproveite bastante, entra lá, nos acompanha, que vai dar tudo certo. 9h30, 9h30, às 9h30 vai ter a escola dominical. A gente vai estar transmitindo a escola dominical, para que a gente, nesses momentos que não estamos podendo nos reunir, né, que não venha fazer tanta falta para a gente, e se assim for a permissão de Deus, logo, logo, todos nós estar se reunindo juntos, né? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Até mais, pessoal. Um abraço para a Rogélia, para o Wesley também. Gente, obrigado por tudo, pela força que vocês têm dado para a gente. Rafael, Leonessa, um abraço. Leonel, um abraço também. Luiz, um abraço. Obrigado vocês, viu, gente? Alessandro Souza Domingos e família. Alessandro Souza e família, um abraço. Muito obrigado, Alessandro. E a Nuzilene Ribeiro. Nuzilene Ribeiro, muito obrigado. Um abraço, obrigado mesmo. Gente, boa noite e até mais.